Boa noite, irmãos. Boa noite você que está em casa. Que bom estarmos na casa do Senhor para adorar a Deus, iniciar a semana louvando e bendizendo a Deus e agradecendo a Ele também pelo final de semana que terminou e essa semana que começa hoje. Hoje é o primeiro dia da semana. Nós já começamos a semana abençoado e agradecendo a Ele pelas bênçãos que vai ser derramada sobre as nossas vidas. Te convido a você a se colocar em pé, meu irmão, e abrir a sua Bíblia comigo em 2 Crônicas 7, versículo 11 a seguir. 2 Crônica 7, versículo 11 a seguir. Até que os irmãos achem, e você que está em casa, compartilhe com outros amigos, para que eles também possam participar conosco do nosso culto, da nossa adoração. E você que está em casa, que você pode estar no templo para adorar a Deus conosco, venha no próximo domingo. Fique em casa não, meu irmão. É melhor estar junto, desfrutar da comunhão de Deus junto. Você que não pode, sempre conectados conosco. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11, diz assim: Assim Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Realizou com êxito tudo quanto havia planejado fazer no templo do Senhor e no próprio palácio. Então o Senhor apareceu a Salomão de noite e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, então ouvirei dos céus, e se desviar dos maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Se o povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei e perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. 4 princípios básicos: humilhar, orar e desviar. Do que nós estamos precisando nos desviar? O que o nosso Brasil, o nosso mundo precisa se desviar? Qual é o caminho que nós temos que nos converter? Voltar para tomar a direção certa, para que a cura aconteça. Quero te convidar, você que está em casa, você que está aqui no templo comigo, feche teus olhos, pense um pouco no que eu preciso me converter, para que Deus possa operar, tanto na minha vida, tanto no Brasil, no mundo, na minha cidade. Pai, estamos aqui, Senhor, da Tua presença, mais uma vez, ó Deus, mais um domingo, ó Deus, para Te adorar, para prestar o nosso sacrifício de louvor a Ti. E neste momento, Deus, eu quero pedir ao Senhor, sonda o nosso coração, Senhor. Sonda cada coração que está aqui no templo, cada coração que está em casa, Pai. E vê se há, Senhor, algum caminho mau. Vê se há, Senhor, algum caminho que nós precisamos nos converter, voltar para trás e tomar a direção correta, Senhor. Pai, nesta noite, nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor, pedindo, Senhor, perdão pelos nossos pecados, reconhecendo que somos pecadores, somos necessitados de Ti, Senhor. Reconhecemos que confiamos em Ti, Senhor, e pedimos a Ti, ó Deus, ouve o nosso clamor. Senhor, cura, Senhor, as nossas vidas. Cura, Senhor, as nossas feridas, as nossas amarguras. Pai, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Perdoa, Senhor, o pecado da nação brasileira, Senhor. Perdoa o pecado das nossas cidades. Pai, derrama da Tua cura, Deus. Cessa, Senhor, com essa doença, ó Deus, que tem atacado, tem assolado a nossa terra, tem assolado o nosso planeta. Pedimos que só Tu, ó Deus, para intervir, ó Deus. Pai, abençoa, Senhor, a cada pesquisadores,
para que haja, Senhor, a vacina correta para destruir, aniquilar, ó Deus, com esse vírus, ó Pai, para que tudo se volte ao normal, ó Deus. Nós sabemos que tudo está nas tuas mãos. Faça, Senhor, segundo a sua vontade, faça segundo o seu querer, ó Deus, na vida da tua igreja, na vida dos teus filhos, ó Pai, na minha e na nossa vida, Senhor. Pai, toma a direção deste culto, Senhor. Toma a direção deste culto. Faça conforme a sua vontade. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus. Colocamos as pessoas enfermas diante de Ti, Senhor. Aquelas que estão acamadas, estão no leito de hospital, ó Pai. Aqueles que até mesmo contraíram, Senhor, a Covid-19. Pai, esteja com eles, coloque as Tuas mãos, cura e restaura, Senhor. Lembramos da nossa irmã presbítera Marlene, ó Deus. Pedimos que o Senhor continue abençoando, fortalecendo, ó Pai, para que brevemente, Senhor, ela possa estar conosco. Pai, fica conosco, com perdão dos nossos pecados, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Ministério de louvor adorando a Deus. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Que seja a nossa oração. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, e o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus, falar com Deus. Fale. É que eu preciso, Pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus. Diga pra Ele. E as obras que Ele faz, o seu amor não tem
oração encontro calma. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Senhor, é uma satisfação falar com o Senhor. É uma satisfação estar na tua presença. É uma satisfação buscar o Senhor em oração e ouvir a tua voz. Recebe, Senhor, a nossa, em nome de Jesus. Amém. Firme nas promessas do Senhor. Temos que estar firmes nas promessas para seguir em frente, em nome de Jesus. Promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Nas promessas que não vão falhar, venço as tempestades do revolto mar. Todo medo e todo mal vou derrotar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus. Vamos juntos cantar. Jesus, firme, 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 firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Louvado seja nosso Deus. Esta canção que nós vamos cantar agora chama Caminho no Deserto. É o nosso Deus que está aqui se movendo entre nós e nós temos que adorá-lo. Aqui, movendo entre nós,
te adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorar. Cante comigo, crendo. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui tocando os corações. Toca, Senhor. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus! Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue! Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Quero ouvir a igreja. Meu Deus! Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus! Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Declare: esse é quem tu és. 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 Meu Deus. Ó Deus, sabemos que o Senhor é um Deus de milagres. O Senhor é o nosso caminho no deserto. O Senhor é a nossa luz na escuridão. Por isso nós queremos declarar: Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Fale para Ele: este é quem tu és. Este é quem tu és. Este é quem tu és. Louvado seja o nome do Senhor, que nos amou, quebrantado. Ele nos amou tanto que foi até aquela cruz e morreu em nosso lugar e pagou todos os nossos pecados. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a tua obra vou cantar. Pense nisso. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Nós não merecíamos esta vida que Ele nos deu, mas Ele nos amou. Merecida vida. Merecida a vida. Olha só que lindo. De graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Nós estávamos condenados, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente
me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Graças te damos, Senhor, porque esse amor foi tão grande que o Senhor foi até aquela cruz e derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser livres do pecado. Nós queremos entregar todos os atos deste culto no teu altar de glória, porque o Senhor é o merecedor de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Nós não merecíamos nada, essa vida eterna nós não merecíamos, mas por amor a nós, o Senhor foi até o Calvário, abriu os braços e nos amou. Por isso nós queremos te louvar e te adorar, por esses momentos tão preciosos que o Senhor nos dá na tua presença. Obrigado, Jesus. Em nome de ti mesmo que nós oramos e agradecemos. Amém. A igreja pode sentar-se. Irmãos, boa noite, queridos. Que bom que vocês estão aqui, cada um de vocês. Como é bom ver cada um. Tô vendo o Guto aqui, que bom ver você aqui. Aos poucos a igreja está voltando, né? A igreja está voltando aos cultos. Eu tenho uma boa notícia para vocês que estão aqui, para os irmãos que estão nos assistindo. Saiu um decreto essa semana aqui em Jandaia do Sul que já, de certa forma, permite, ou pelo menos recomenda, só recomenda que os acima de 60 anos não venham. Isso quer dizer que se você se sentir à vontade de vir, você pode vir. Crianças só abaixo de 5 anos são recomendadas a não vir. As demais podem vir também, apesar de que não teremos atividades específicas para as crianças. Então, meu irmão, minha irmã, você que tem acima de 60 anos, se você se sente à vontade, a recomendação aqui, não venha, mas não é uma proibição. Então você pode vir com todos os cuidados necessários, será uma bênção. Nós temos visto os irmãos aqui na igreja, é bom ouvir os irmãos cantando, é diferente de quando a gente está cantando sozinho para uma câmera, mas quando nós temos pessoas junto conosco aqui, é diferente, a presença é diferente. Então a partir do próximo domingo, dia 1º de novembro, nós já temos essa recomendação. Se você se sente à vontade, você pode vir, ok? Foi claro, meus irmãos? Ok. Temos um outro aviso muito importante. No dia 22 de novembro, anote aí, dia 22 de novembro, pela manhã, às 9 horas, nós teremos a eleição de oficiais. O mandato dos presbíteros e diáconos venceu e nós vamos fazer uma eleição. Então os irmãos, membros, professos da igreja, no próximo dia 22 de novembro, ou seja, um final de semana depois da eleição do município, vocês são convocados a estarem aqui, logicamente com todas as regras de segurança. Nós precisamos eleger 5 presbíteros ou presbíteras e 8 diáconos ou diaconisas no dia 22 de novembro. Então, irmãos e irmãs que estão aqui, os irmãos que nos assistem, que puderem, venham, porque tem que ter um quórum mínimo para poder fazer essa reunião. Amém? Certinho? Neste dia 31 de outubro, agora, próximo sábado, haverá um summit ou um congresso de encorajamento com todas as igrejas que quiserem de fala portuguesa, ou seja, no Brasil todo, em países que não são do Brasil de fala portuguesa, haverá um congresso realizado diretamente de Belo Horizonte, da primeira igreja batista de Belo Horizonte.
ou Igreja Batista Central de Belo Horizonte, com pastores presbiterianos, batistas, metodistas, pastores de várias denominações, entre eles pastor Hernandes Dias Lopes, pastor Jeremias Pereira, pastor Márcio Valadão, pastor Paulo Mazzoni da Igreja Batista Central, pastor Pascoal Piragini da primeira igreja de Curitiba, Batista de Curitiba, e muitos pastores e pastores de fora, de Portugal, dos Estados Unidos, da Suécia. Então será durante todo o dia. Você pode fazer sua inscrição no site e lá você pode acompanhar todo o congresso. Haverá só um período do horário do almoço de 2 horas, em seguida mais palestras. É para o tempo de encorajamento da igreja, para nós nos encorajarmos a voltarmos, a retornarmos. A igreja é um instrumento, um organismo vivo. A igreja não é uma organização, a igreja é um organismo, é uma família, é um corpo, e ela precisa voltar. E talvez você ou alguém que esteja nos assistindo esteja desanimado, e você precisa se encorajar a voltar. Então não perca. Eu acredito que eu estava conversando com o pastor Elias Dantas, aliás, nós tivemos reunião do conselho que dia que nós fizemos reunião do conselho? Sexta-feira nós tivemos reunião do conselho à noite. Eu conversei com os irmãos, e por um acaso pela manhã no sábado mandei um recado ao pastor Elias Dantas, falando que nós estávamos orando por ele para o congresso do Summit. O Elias Dantas é o pastor que organizou tudo isso. Ele é pastor de pastores, e ele estava em Arapongas por um acaso, numa reunião de um presbitério lá, e ele falou: qual que é o seu endereço? E ele passou em casa no sábado pela manhã, falando a respeito desse congresso, e falando que há por enquanto, mais de 60 mil igrejas inscritas, e ele acredita que vai passar de 100 mil no mundo todo. Então, sei que tem irmãos aqui inscritos, e eu creio que se você puder, assista, só para eleitores, e é gratuito, né? Isso que é importante, você vai estar disponível para você. Então, próximo domingo, sábado, dia 31, dia da Reforma Protestante. E um último aviso, meu irmão, minha irmã, é com relação aos dízimos e ofertas. Normalmente a gente não fala sobre isso aqui na igreja, porque não é um hábito nosso de falarmos de dinheiro. Mas você está vendo na tela aí, eu quero agradecer aos irmãos e irmãs que não deixaram de contribuir, mesmo nesse tempo de pandemia. Muitos deles que ainda não voltaram a frequentar as atividades presenciais. Eu quero agradecer cada irmão, porque cada oferta, cada dízimo que você entregou ao Senhor tem sido usado da melhor forma possível no reino do Senhor. Irmãos que estão aqui, irmãos que nos assistem, cada oferta, ainda o envelope do dízimo diz assim: dízimos com fidelidade e ofertas com generosidade. Então, quando nós devolvemos o dízimo, nós mostramos a nossa fidelidade com o Senhor. E quando nós ofertamos, a oferta é sempre além do dízimo, nós ofertamos com generosidade. Deus tem nos abençoado, não tem faltado recursos. Se você ainda não é dizimista, ou você deseja ofertar na casa do Senhor, existe uma conta aí aparecendo na sua tela, a conta da igreja, a conta do Banco Bradesco. Você pode então fazer esse depósito. Bradesco, agência 0068, conta 39.980, dígito 9. Então, se você quiser ofertar, fique à vontade. Os irmãos da igreja aqui, nós temos o presbítero tesoureiro que busca os dízimos. Então, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, e eu sei que não tem faltado, nem para a sua vida, nem para a vida da igreja. Deus seja louvado. Amém? Amém. Essa semana eu vi um clipe que foi lançado pela banda Oficina G3, e aquele clipe dizia: necessário é nascer de novo. E eu fiquei pensando já há algum tempo sobre um tema para pregar aqui nessa noite, nesse domingo. E aquela música me chamou mais atenção em algo que já estava no meu coração, e de falar dessa questão de ser salvo. Então o tema de hoje é: sou salvo? Você é salvo? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que se Deus chamar a sua senha, o seu número, você sabe para onde você vai? Se a gente perguntar para muitas pessoas, até dentro dos templos, não só nas cidades, mas pessoas que se denominam cristãs, muitas delas não têm certeza que irão para o céu.
Porque o que é necessário? Necessário é nascer de novo. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, dos versos 1 ao 21, só para a gente basear o nosso sermão, embora o nosso sermão não vai ser um sermão expositivo, será um sermão tópico. Nós vamos falar de vários tópicos e vamos passear pelas Escrituras. Mas vamos embasar o nosso texto no Evangelho de João, capítulo 3, dos versos 1 ao 21. O texto diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos. Quem era um fariseu? Um fariseu era um religioso. Ele acreditava na Bíblia da época, que era o Antigo Testamento. Olha só, uma autoridade entre os judeus. Verso 2: ele veio a Jesus à noite, ou seja, escondido, e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse-lhe Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma, Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que se fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Eu quero ressaltar apenas um versículo com os irmãos, o verso 7, que diz assim: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, vamos falar junto? É necessário que vocês nasçam de novo. Vamos falar junto? É necessário que vocês nasçam de novo. Como eu disse no início, agora há pouco, se eu perguntar para as pessoas, até dentro dos templos, independente da denominação, batista, metodista, presbiteriano independente, assembleiano, se eles têm certeza da salvação, a grande maioria terá dúvidas. Eu já fiz essa pergunta para várias pessoas, até dentro dos nossos templos presbiterianos independentes, e as pessoas falam: não sei, pastor, será que Deus me aceita? Eu já fui um desses. Eu já fui um desses que também não tinha minha certeza da salvação. E eu posso falar, portanto, com propriedade sobre isso. Eu nasci num lar evangélico. Meu pai frequentava a igreja presbiteriana independente na minha infância. Minha mãe frequentava a igreja presbiteriana renovada. E eu me lembro que eu nasci e convivi nesse meio. Às vezes ia um domingo com meu pai, às vezes ia um domingo com a minha mãe. E assim a oração da minha mãe era que todos fossem numa mesma igreja.
E eu ouvindo pregações de todos os tipos, aulas de escolas bíblicas dominical, minha mãe me ensinando em casa. E o tempo foi passando, nós mudamos para um outro bairro na cidade e nós começamos a frequentar uma outra denominação. Lá Deus falou também com a gente, toda a família. Deus atendeu a oração da minha mãe e todos nós estávamos nessa igreja. Passamos tempos especiais naquela igreja, mas ainda meu coração, mesmo frequentando desde a infância uma igreja, ouvindo pregações, sermões, aquela inquietação estava no meu coração. Eu sonhava que Deus voltava, Jesus voltava e eu ia para o inferno. Eu vivia com medo de ir para o inferno. E o tempo foi passando. Aquela igreja a qual nós frequentávamos num bairro, uma igreja bastante simples, daí ela fechou. E minha mãe, então, nós começamos a procurar a igreja. Não esqueça, eu tinha mais ou menos a idade do Guto. E nós começamos a frequentar a igreja. Íamos para uma igreja numa cidade próxima, outras igrejas da cidade, e nada, minha mãe orando para a gente voltar para uma igreja. Foi ali que um pastor da igreja presbiteriana nos visitou, e dali em diante começamos a frequentar a igreja presbiteriana. Já comecei a ficar adolescente, e na fase da adolescência eu comecei a ficar com mais temor, porque na fase da adolescência a gente começa a procurar outras coisas, começa a descobrir as coisas, amizades. Graças a Deus eu não me perdi nessa caminhada, se é que eu ainda não estava perdido mesmo dentro da igreja, porque eu estava inquieto. E chegou um momento na minha vida que eu precisei decidir se eu queria servir a Deus ou se eu queria seguir a minha vida conforme o meu coração fazia, eu queria. E eu ouvia testemunhos na igreja de várias pessoas que Deus fez isso, Deus fez aquilo, que Jesus ia voltar, que Deus curou aquele outro. E eu falei, mas o que é isso? Eu li a Bíblia, não entendia nada. Era um religioso, estava dentro da igreja, lia a Bíblia, mas aquilo não falava comigo. Era difícil ler a Bíblia, porque eu preferia às vezes ler um outro livro do que a Bíblia, porque a Bíblia era difícil de ser compreendida. Era um desafio para mim. E eu ficava vendo, puxa, Deus faz isso com aquilo, com aquele outro, com aquela pessoa, e não faz comigo. Comecei a me envolver com uma atividade esportiva na cidade, e chegou um momento que eu precisei decidir se eu queria seguir aquele rumo, ou então, porque aquilo atrapalhava as minhas atividades na igreja. E eu me lembro até hoje, no dia que eu decidi, fui até aquele lugar onde eu treinava, cheguei para a pessoa e falei assim, a partir de hoje eu não volto mais. A partir dali a minha vida começou a mudar. E a minha oração também, eu vivia morrendo de medo, porque eu tinha medo, porque era muito tímido para falar de Deus para as pessoas, tinha vergonha de ser cristão, de levar a Bíblia por aí, por ali, andar com a Bíblia debaixo do braço. A gente sofria o que as pessoas falam hoje de bullying. A gente já sofria na escola isso aí por ser crente. O fulano é crente, então a gente tem que ser perfeitinho lá na igreja, lá na escola, onde a gente fosse. Então chegou na minha adolescência, eu tomei essa decisão de servir a Deus, de buscar a Deus, e a partir dali as coisas começaram a mudar. Eu comecei a ser mais sensível à palavra de Deus, e Deus começou a falar ao meu coração, e a partir daquele momento eu entreguei minha vida para Jesus de verdade. Eu entreguei. Foi a partir dali que de fato eu fui salvo. Foi a partir dali que de fato eu nasci de novo. Eu era um perdido dentro da igreja, porque eu era apenas um religioso. Eu não tinha entregado minha vida para Jesus. Eu não tinha. E eu vejo nesse texto de Nicodemos essa inquietação no coração, esse medo, esse temor assolava o coração de Nicodemos. Ele era um mestre da lei, era um religioso, eram os caras que conheciam as escrituras da época, liam, sabiam a fundo. E com medo de ser visto com Jesus, ele vai à noite conversar com Jesus, porque ele estava incomodado com aquilo. O que está acontecendo? Tem alguma coisa diferente em Jesus? E ele foi até Jesus, Jesus dá a resposta para ele: você precisa nascer de novo. Era a mesma inquietação, Ana Paula, a mesma inquietação, Ricardo, que o moço rico tinha quando ele foi procurar Jesus. Ele cumpria a lei, era obediente aos pais, cumpria os mandamentos. Aí Jesus olha bem para ele e fala: o que está faltando para você? Vá, vende tudo que você tem e dê aos pobres. Porque o coração dele ainda não era de Jesus. O coração dele ainda não estava convertido. O coração dele estava nas suas riquezas. Jesus não condena as riquezas. Jesus condena quando o coração está nelas, ou quando o coração está em qualquer outra coisa que não seja o coração dele. A mesma inquietação que não teve
O irmão do filho pródigo, ele estava perdido dentro da casa do pai. Era essa mesma inquietação. Muitas pessoas hoje lutam contra a incerteza da sua salvação. Muitas pessoas, espero que não seja você, mas se for você hoje, Deus vai resolver essa situação na sua vida. Se for você hoje que tem essa incerteza que você não é salvo, que Deus mude isso em você hoje. Eu me lembro de uma frase de Charles Spurgeon, acho que tem essa na tela aí, que ele diz assim: eu não estou perguntando a você se você é wesleyano, batista ou presbiteriano. Eu só quero saber uma coisa: você nasceu de novo? Você nasceu de novo? Se você está enfrentando essa luta, aqui estão algumas perguntas que eu quero fazer para você, para te ajudar a ter certeza da sua salvação. A primeira que eu quero fazer, não tem na tela ainda, é uma só introdução. Depois a gente vai ver as lições. A pergunta que eu quero fazer a você é a seguinte: você crê em Jesus como remissor dos seus pecados e já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal? Você já fez isso? Você já um dia falou com Deus e se rendeu e reconheceu que Ele remiu seus pecados e o recebeu como Senhor e Salvador pessoal da sua vida? A Bíblia diz que esta é a única exigência para a sua salvação. Lá em João capítulo 1, verso 12 diz: contudo aos que o receberam, ou seja, aos que receberam a Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Segunda pergunta que eu tenho a você, que não é as lições, só a introdução: você confia mais nos seus sentimentos do que na palavra de Deus para assegurar a sua salvação? Você confia mais no que você sente do que na palavra de Deus para ter segurança na sua salvação? A Bíblia diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 5 diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Essa é a essência da palavra de Deus. Hoje eu estou dizendo o suprassumo de tudo que Deus quer para você: a sua salvação. Terceira pergunta: você baseia a sua salvação naquilo que você faz para Deus ou naquilo que Deus fez por você? O religioso normalmente ele acha que ele tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Ele acha que tem que fazer boas obras, tem que ser caridoso. Ele acha que ele tem que se esforçar para ser salvo. A Bíblia diz que nós não podemos fazer nada para ganhar a nossa salvação. Por melhor que você seja, tem gente muito melhor que você que nem cristão é, que faz muito melhores boas obras que você, que não são cristãos. Não é o que eu faço que decide a minha salvação, mas é o que Deus fez. Deus, por causa da sua maravilhosa graça, cantamos aqui, fez tudo aquilo que precisa ser feito. Tito 3, verso 5 diz: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Efésios 2, 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela, sabe do quê? Pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, nem de mim, é dom de Deus, não por obra, ou seja, não porque eu faço, mas pelo que Ele fez. Porque se fosse por causa que eu fizesse, ia me gloriar. Eu fiz isso, isso e aquilo, por isso eu sou salvo. Isso é religioso quem faz. Você não é salvo pelo que você faz, você faz porque você é salvo. A Bíblia diz que nós podemos saber com certeza que temos a vida eterna se nós cremos em Jesus. Você crê em Jesus? Você já rendeu a sua vida a Jesus? A Bíblia diz em 1 João 5, de 11 a 13, diz assim: é este o testemunho, Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E escrevi-lhe essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Pastor, você pode perguntar para mim: quais são, pastor, as evidências de um salvo em Cristo? Eu ainda, pastor, depois que o senhor falou tudo isso, eu ainda não tenho certeza que se eu morrer agora aqui,
eu vou abrir os meus olhos diante do Senhor. Talvez você esteja assim. Talvez você esteja assim. Crer em Jesus como Filho de Deus, que morreu para remir os seus pecados, é a única exigência para a sua salvação. As perguntas que eu acabei de fazer para você não são testes da sua fé, porque nós nunca poderíamos ser bons o suficientes para sermos salvos. Não é por obras, por caridades. Nós podemos estar confiantes e esperançosos que temos a vida eterna, porque Deus nos encoraja a nos sentirmos assim, porque nós temos mudado nossas vidas, porque nós queremos compartilhar Jesus aos outros e porque nós desejamos uma vida que agrade a Deus. Então, quais são? Eu quero dar 4 evidências na vida do cristão que comprovam a sua salvação. 4. Primeira delas: sabemos que temos a vida eterna porque Deus diz que a temos. Você sabe que é salvo porque Deus confirma no seu coração. A palavra de Deus nos diz que nós temos a vida eterna se recebemos Cristo como nosso Salvador. Então, como ter certeza que eu sou salvo? Você sabe que tem a sua salvação porque Deus diz que você a tem. Olha o que o texto diz, vamos ler juntos? Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Se você está em dúvida da sua salvação, a primeira prova se você é salvo ou não é se você sabe que tem a vida eterna. Deus falou isso para você. Você sente que Deus confirma no seu coração. Não é porque você é perfeito. Se fosse assim, todo mundo ia para o inferno, porque ninguém é perfeito. A questão é graça. Você já sentiu isso? Deus falar ao seu coração, confirmar que se você fechar o olho agora, apesar de quem você é, dos seus pecados, das suas fragilidades, você sabe que vai encontrar com o Senhor do outro lado? Deus diz que para aqueles que são salvos, confirma no coração dessas pessoas. Segunda evidência: nós sabemos que temos a vida eterna porque mudanças, presta bastante atenção nisso, nós sabemos que temos a vida eterna porque mudanças têm tomado lugar nas nossas vidas, desde que nos tornamos cristãos. Olha 2 Coríntios 5,17, vamos ler? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas, o que aconteceu? Se passaram, e eis que surgiram novas coisas. Pequenas mudanças. O salvo em Cristo sabe para onde vai. Tem um corinho que faz isso. Mas o salvo em Cristo tem experimentado mudança na sua vida. Você já não é mais aquele. Mudanças têm acontecido na sua vida. No princípio, essas mudanças podem nem ser notadas, porque são pequenas. Aquilo que você fazia ontem, hoje já não está fazendo mais. E a cada dia você tem deixado práticas que não agradam a Deus. Esse versículo nos diz que nos tornamos uma nova pessoa quando nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida. E mudanças são inevitáveis. Quando Deus entra na casa, na sua vida, dentro da sua vida, Ele começa a fazer uma faxina. Se você é salvo, o Espírito Santo começa a limpar você. E você começa a abandonar vícios, hábitos que não agradam a Deus. Pecados até de estimação, que você até gosta de fazer, e você começa a abandonar. A prova de alguém que é salvo é que a vida dele tem tomado, na vida dele, mudanças têm tomado lugar na vida dele, e ele tem se tornado cada dia melhor, mais santo, mais puro, mais semelhante a Jesus. Um pastor reformado, ele diz assim, Paul Washer, eu acho que tem essa frase: qualquer um que diz que Deus o salvou e continua a viver como vivia antes, eu pergunto, Deus salvou do quê? Do que Deus salvou você, se você diz que Deus te salvou, mas você continua vivendo e fazendo as mesmas coisas que você fazia antes de entregar a vida para Jesus? Isso não é salvação. Você não mudou, seus valores não mudaram, você continua achando aquilo que você fazia que era errado, continua não achando que é errado, mas a Bíblia dizendo, então você continua teimando. Então que mudanças têm acontecido na sua vida que comprovam que você é salvo? Então o primeiro fato que eu já disse agora há pouco, você sabe que tem a vida eterna porque Deus disse isso para você. Segunda, você sabe que tem a vida eterna porque mudanças têm acontecido na sua vida. Você tem percebido, você olha para trás e vê, puxa, aquilo eu fazia, mas hoje nem sinto falta. Aquilo eu gostava,
faz diferença nenhuma. Que bobeira, você olha para trás, que bobeira, quanta perda de tempo eu tinha com aquilo, aquele vício que eu tinha, aqueles hábitos que eu tinha, aquelas amizades que eu tinha, aquele palavreado que eu tinha, não faz falta, que bom. E as pessoas começam a notar isso em você, porque quem é salvo é notado, é luz, não é? É sal. Você é diferente, você faz diferença. Terceira prova ou marca de alguém que é salvo. Você sabe que tem a vida eterna porque você quer compartilhar Jesus com os outros. Um cara que é salvo, uma pessoa que é salva, que entregou a vida para Jesus, ele não tem vergonha de Jesus. Ele não tem vergonha de dizer que vai para a igreja. Ele não tem vergonha de falar que serve a Jesus. Quando a conversa surge, mesmo gozando do evangelho, ele não tem vergonha de dizer que ele é cristão. Porque a Bíblia diz lá em Romanos 1,16: não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. O cristão salvo não se envergonha da fé que ele tem. Mesmo que todos zombem, ele continua acreditando e ele tem vontade de falar desse Deus que salvou ele para os outros. O salvo tem a alegria de ter o privilégio de portar uma palavra que muda corações e famílias e muda histórias. Então, uma pessoa salva, ela não perde tempo, tem vontade de falar Jesus para as outras pessoas. Ele vive o evangelho e fala do evangelho, porque ele não se envergonha daquele que não teve vergonha dele na cruz. Ele não tem vergonha daquele que se fez maldição no lugar dele na cruz, e ele tem alegria. E a Bíblia diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus. Isso não é só obra de pastor, de presbítero, diácono que tem que fazer, não. Cada um de vocês, cada um de nós, devemos ser mensageiros de boas novas. O salvo em Cristo, ele não é egoísta e não pensa na salvação só para ele. O salvo em Cristo fala: sou salvo e os outros que se percam. Não. O salvo em Cristo, quando ele é salvo, ele não vê a hora de trazer outros amigos, colegas. Quantos amigos você tem que, se você sabe que se morrerem hoje, não estarão com o Senhor Jesus, e você gosta demais deles? Quantos familiares você tem? É hora de você falar e compartilhar essa fé que você tem em Jesus. Se você ainda não tem essa fé, hoje é o dia de você sair daqui, querido, e você que nos assiste também, sair dessa mensagem com a certeza que você está salvo, com a certeza que, se você fechar os seus olhos agora, você vai abrir os olhos na presença do Senhor Jesus e nem vai se lembrar do sofrimento que você teve aqui. O primeiro milésimo de segundo lá, você vai esquecer de todo o sofrimento que você esteve aqui. Deus está querendo isso para você. Quarta evidência de uma pessoa que é salva. Uma pessoa que é salva, ela sabe que ela tem a vida eterna porque ela quer viver uma vida piedosa que faz diferença. Ela quer viver uma vida que faça diferença. Ela quer fazer diferença onde ela estiver. Ela quer brilhar, no sentido da luz de Jesus, não o brilho dela, ser famosa. Olha o que a Bíblia diz em Tito 2, 11 e 12. Vamos ler juntos? Se você conseguir enxergar. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina, olha só, a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. O salvo em Cristo, querido, ele procura viver uma vida piedosa, de amor, de altruísmo, de cuidado, de serviço, de ajudar o outro, de amar o próximo, preocupado com a situação dos irmãos da fé, daqueles que estão sofrendo. Ele não passa do lado de alguma pessoa passando por problemas sem se preocupar com ela e sem se oferecer para ajudar. Ele se envolve. Ele não é só um esquentador de bancos, mas ele exerce o que Deus o chamou para fazer no onde ele está. Porque você precisa servir a Deus lá fora, não é aqui. Lá no seu serviço, o que você faz? Você precisa brilhar a luz de Cristo lá. A pergunta, então, não é se você quer fazer uma oração pedindo para Jesus entrar no coração. Porque normalmente a gente acha que fez aquela oração, está salvo. A pergunta é, preste bastante atenção, isso não vai ser projetado. Preste bastante atenção nessa pergunta. Desde que eu tenho compartilhado o Evangelho com você,
Deus tem feito uma obra no seu coração que o fez enxergar os seus pecados e desistir do seu esforço, desistir de toda a esperança de salvar a si mesmo, e você deseja se lançar a Jesus, a Cristo somente, na sua perfeita pessoa e na sua perfeita obra no seu favor. Desde que você tenha ouvido o Evangelho, você tem olhado para você e tem visto que você não consegue dar conta de si mesmo, você não consegue salvar-se a si mesmo, e você se rende, se lança a Cristo e se prostra diante da presença do Senhor, literalmente beija o chão, lambe o pó. Essa é a pergunta. Muitas vezes as igrejas omitem o que mais importa. Nós temos ouvido, estava conversando com alguém ontem, às vezes a igreja deixa de pregar o que é a essência. Prega-se de prosperidade, prega-se de bênçãos, Deus abençoa, mas esquece de falar do essencial para a salvação, querido. Essa que é a base da Bíblia, é a essência. Não adianta Deus te abençoar com tantas outras coisas se você não for salvo. Como aqueles 10 leprosos que apenas um voltou para agradecer, os outros 9 só queria a bênção. Aí você pode perguntar: pastor, mas como eu posso saber se eu sou salvo? Acabei de dar as evidências. Não é porque eu fiz uma oração, ou você fez essa oração de confissão e pediu para Jesus entrar no seu coração, que você é salvo. Não é por causa disso. Você sabe que é salvo porque o Espírito Santo testifica no seu coração. Você sente isso. Isso é pessoal. Eu não posso julgar ninguém. Você sabe. Se Deus está inquietando o seu coração, que você ainda não tem essa certeza, hoje é o dia, porque a sua vida mudou. Isso prova que você é salvo, e tem mudado, e continua mudando. A cada dia você percebe que você tem deixado coisas que você fazia antes, e quando você fica estagnado nesse processo de mudar, Deus é misericordioso e amoroso, e Ele vem e corrige você, disciplina você, porque Ele ama. A Bíblia diz: Deus disciplina aquele a quem ama. Se você não tem mudado e você é salvo em Cristo, Deus incomoda, toca e disciplina você para que você mude. O salvo não é que não peca. O salvo, quando peca, ele se arrepende. Ele sabe que ele magoou a Deus, ele entristeceu a Deus, como Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem que agradava a Deus, mas teve um deslize, ele pecou. Mas o que acontece? Quando ele cai em si, ele se veste de pano de saco, ele se humilha diante de Deus e ele pede perdão. O salvo, ele reconhece quando erra e clama arrependimento, porque ele magoou aquele a quem ama ele, aquele a quem ele serve. Essa é a diferença. Não é uma oração de confissão, é mudança de vida, é continuar mudando. E quando você para de mudar, Deus toca, convence, muda você e disciplina você. Como um pai, quando o filho faz, o pai ensina o filho certinho, né? Quem é filho sabe disso. Você já foi filho, continua sendo filho. Se eu assim, dava uma deslizada, o pai, né? Por que o pai batia? Porque você deslizou e precisava aprender. Às vezes não aprendeu só falando, precisou de uma correção. A Bíblia diz que Deus corrige, disciplina quem Ele ama. Às vezes precisa de uma dorzinha, né? Às vezes precisa colocar você de cama para olhar para cima, porque você não olha para cima, só olha para frente, para as pessoas, não olha para Deus. Às vezes vem a dor, melhor que não, mas é assim. O salvo em Cristo, Deus não abandona ele no mundo. Deus toca e convence, mexe e muda. Nós vivemos num país, meu irmão, minha irmã, em que grande parte da população acredita que se foi batizado na infância é salvo. O batismo não salva ninguém. Alguns acreditam porque fizeram profissão de fé e é membro das igrejas, é salvo. Ou porque são fiéis nos dízimos e nas ofertas, ou porque são filho de crente. Isso não salva ninguém. Jesus não tem netos, Jesus não tem sobrinho. Deus só tem filhos. Além disso, muitas vezes nós erramos quando nós pensamos que, como eu já disse, uma simples oração de confissão acho que salva a gente. E a gente trata de salvação como se fosse uma vacina. Essa oração é a vacina. Orou, vacinado, salvo. Não é assim. Precisa haver mudança. A mudança é a evidência da salvação. Tem gente que fala,
fiz a oração de confissão. Eu me arrependi, não se preocupe comigo mais. Eu me arrependi. Não se preocupe comigo, eu já fiz aquilo, aquela oração. A salvação não é uma vacina contra a gripe, meu irmão. A evidência de que você realmente se arrependeu há um tempo atrás, como eu já disse, é que você ainda está se arrependendo hoje, em grau maior. Quanto mais próximos de Deus nós estamos, quem tem essa vida com Deus, percebe que quanto mais próximo ele está, mais ele chora, mais ele se arrepende, mais ele vê que tem coisa errada para mudar ainda. Quanto mais próximo da luz, o que acontece? Mais a sujeira aparece. Quanto mais próximo eu estou de Deus, mais evidente fica a minha sujeira, e mais eu me arrependo. O salvo em Cristo vive se arrependendo, vive abandonando práticas que não agradam a Deus. Esse chama-se processo de santificação, mudança. Deus está falando com você, eu sei. A evidência de que realmente você creu há um tempo atrás é que você ainda crê hoje, e em grau muito maior ainda, e tem cada vez mais sede de Deus e da palavra de Deus. Como o salmista diz: a minha alma tem sede de ti. O salvo em Cristo tem vontade de falar com o Pai, tem sede de ter tempo com Deus, tem vontade de ler a palavra, de orar, de louvar. Alegrei-me, se alegra quando disseram vamos à casa do Senhor. Ele fica feliz, que bom, voltou para as atividades presenciais. Não fica acomodado na casa quando pode vir. Ele é salvo. E a pergunta que eu tenho para terminar: você realmente se arrependeu? A pergunta não é se você quer convidar Jesus para entrar no seu coração. A pergunta é: você realmente se arrependeu de quem você é? Você pode ter vindo hoje no culto, ou está assistindo o culto, por vários motivos, menos o motivo certo. E enquanto eu estava aqui pregando, estou pregando, você ficou olhando no relógio, perguntando a si mesmo quando a pregação vai acabar, ou quando você vai embora, e naquele momento você só pensava no lugar em que você iria depois. E eu quero dizer uma coisa para você: você não pode ser salvo se você tem tido essa atitude, porque você não demonstra arrependimento. Vem como religioso na igreja, como veio, como bater um cartão ali, né? Cumprir uma missão, como se for num serviço lá e cumprir o horário, 1h30 de culto. Mas se você veio aqui hoje, mesmo por motivos errados, e ficou se perguntando quando isso ia terminar, mas durante o sermão você soube que alguém estava tratando o seu coração, e começou a enxergar que Deus é santo, puro, e você começou a ver a santidade de Deus de uma forma que você nunca viu antes, e começou a enxergar o seu pecado, porque você está próximo da luz da santidade, como você nunca esteve, e a sua atitude com relação ao pecado, do qual antes você se orgulhava, mudou totalmente, e você o odeia, e está envergonhado. Isso é arrependimento. E a Bíblia diz que o quebrantado e humilde Deus não desrejeita, Deus aceita, Deus perdoa, Deus salva, Deus transforma. Eu estava vendo uma frase que eu li, diz assim: a gente lê às vezes camisetas escrito sorria, Jesus te ama. Você imagina se tivesse uma camiseta chore, Jesus está enojado com o seu pecado. E eu fiquei pensando nisso. Jesus te ama, mas Ele não tolera o seu pecado. Ele quer mudar você. Venha para Jesus como você está. A pergunta é: você é salvo? Eu pergunto para você: você é salvo? O salvo, relembrando, sabe que tem a vida eterna porque Deus diz que você tem. O salvo tem certeza da salvação porque mudanças tomam lugar na sua vida. Ele tem mudado a cada dia, todos os dias. O salvo, ele tem a vida eterna porque ele quer compartilhar Jesus com os outros. Ele não vê a hora de falar de Jesus para os amigos, para as amigas, para os familiares. O salvo tem a vida eterna porque ele quer viver uma vida de testemunho piedosa, que faz diferença. Ele quer fazer o melhor porque ele faz para Deus, não faz para as pessoas. Esse é o salvo. Que Deus nos ajude. E eu concluo com o versículo central das Escrituras, que o saudoso irmão Pedro Cavazana sempre dizia. Você quer falar comigo esse versículo? Vamos falar juntos? João 3,16. Porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos mudar, porque Deus me amou de tal maneira. Você vai falar isso, porque Deus me amou de tal maneira, e a gente continua. Vamos lá juntos? Coloca a mão no seu coração. Porque Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar. Em seguida nós vamos cantar uma canção. Senhor, às vezes, como eu já passei por isso, às vezes podem existir ou haver pessoas aqui ou nos assistindo que ainda não têm certeza da salvação que há no nome de Jesus. E eu peço, convença esse coração, toque nesse coração, que hoje seja o dia aceitável de mudanças, que o Senhor confirme através do Teu Espírito Santo no coração dessa pessoa, que o Senhor comece a fazer mudanças nas vidas dessas pessoas, que o Senhor comece a despertar no coração delas o desejo de compartilhar esse Jesus que tem mudado a vida dela para outras pessoas, e que ela deseje, Senhor, ter uma vida piedosa que testemunha a fé que ela crê. E a fé não é só crer, mas é agir, é uma fé viva. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajuda a cada dia sempre melhorar, sempre ter uma vida mudada, transformada, porque nós cremos num Deus todo-poderoso que muda corações e transforma as vidas, restaura casamentos, transforma situações. Que a Tua bênção esteja sobre cada um desses que estão aqui e sobre cada um desses que nos assistem hoje. Que hoje a pessoa não deixe passar essa oportunidade que Deus está oferecendo de se render e se entregar totalmente a Jesus. Reconheça, que essa pessoa reconheça Jesus como, e receba Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Em nome de Jesus. Confirma no coração das pessoas que estão em dúvida a certeza da salvação e faz a mudança que for necessário. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Vamos colocar em pé? A confissão de fé é essa música aí. Se você disser, cantar de coração, com certeza no seu coração, é uma confissão do que você crê. Os apóstolos fizeram o credo apostólico. Vamos dizer que essa música é parte dessa fé, do credo, do que nós cremos como salvos em Cristo. É disso que as pessoas precisam. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Que nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em Ti.
Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Creio em Ti. Ó Deus, graças te damos por esses momentos aqui na Tua casa, Pai, quando viemos para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Obrigado pelas pessoas que fizeram aqui presente na Tua casa. Obrigado pelas pessoas que nos assistem através da mídia. Queremos agradecer ao Pai pela vida de cada um aqui que hoje veio para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Que o Teu Filho Jesus possa estar no coração de cada um aqui todos os dias e que Ele possa sempre nos convencer do pecado, porque nós sabemos que somos falhos, pecamos, mas nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo, que nos limpa e nos purifica de todo este pecado. É no nome do Teu Filho que nós oramos. Amém. Jesus nos ensinou, os discípulos não sabiam como orar. E um deles chegou assim: Pai, Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus então nos dá aquela oração linda. E ela começa com Pai Nosso, né? Não é meu Pai só, é Pai Nosso. É o nosso Pai. E quando a gente ora essa oração, não como uma mera ou vã repetição, a gente está falando diretamente com o Pai Nosso, o Paizinho, aquele que te ouve lá no secreto do seu coração, nas suas angústias. E quem é salvo tem acesso ao Papai, tem o colo do Papai, tem o cuidado do Papai, tem o amor do Papai, tem a bênção do Papai, tem a disciplina do Papai, mas tem a salvação do Papai. Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou, cientes do que a gente está falando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe e você tenha uma boa semana. Amo todos vocês. E domingo que vem, se Deus quiser, vamos ter mais gente aqui para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe. Boa semana.